Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio de hoje no site, vambora. José Antônio Cast, ultradireitista. Mentira. Enfim, o cara de direita venceu a presidência no Chile. E, cara, isso foi um big deal, né? Porque foi uma vitória, mano, acachapante, assim. Mais uma previsão acertada desse canal. Mentira, Essa era uma previsão muito fácil, né? Sim, tô zoando, eu tava zoando. É trivial, né? Todo mundo sabia que o Caixa ia ganhar. Eu não imaginava que ia ser por tanto, né? Cara, 58% versus 42%. Uma verdadeira humilhação da Jara, que é a suposta esquerdista moderada, mas que por algum motivo estava no Partido Comunista, né? Em termos de formatação de chapa, fica a lição aí no Partido Chileno. Se você quer lançar alguém moderado... Talvez não escolha o Partido Comunista. Senão a gente vai ficar com o pé atrás. Nós, o povo chileno, né? Meio esquisito e tal. Mas enfim. Pois é, enfim. E aí, cara, é o seguinte, a Folha fez 3 matérias. Uma é sobre a vitória do Caixa em si, outra é sobre quem é o Caixa e também sobre o fato que o Caixa ele vai ser diferente do Bolsonaro e do Milei. Essa matéria até tem algum valor. As outras duas estão bem ruinzinhas. Tá. Porque é só meio que uma passação de pano... Cara, sei lá, só tá tentando chamar o Caixa de extremista, de... ele ganhou por causa de detalhes, sei lá o quê, tipo... Não, na verdade o governo anterior não era tão ruim assim. O Caixa, ele tá em cima de plataformas ilegítimas e... Não, é pânico com imigração e segurança pública. Nunca a tua preocupação com a segurança da tua vida, da tua propriedade, da tua família... Exato. Ela nunca é legítima, ela é sempre pânico moral. Então, né? por exemplo, tá aqui o Caixa, aí fala... ordem pública e controle da imigração irregular foram temas decisivos para a vitória de Caixa nesse domingo. E aí o cara faz questão. Embora o Chile tenha uma baixa taxa de homicídio em comparação com vizinhos, né? Aí ele fala isso de novo, cara. Tem outro pedaço dessa matéria que o cara fala sobre isso. Apesar das taxas de homicídio serem baixas para a região. E aí você vai no New York Times e aí tá aqui. Em vez disso, o Caixa, né, ele denunciou um aumento de 50% no número de homicídios. Ou seja, beleza, o Chile pode ter poucos homicídios comparados com o Brasil, que é um país extremamente violento. A República Democrática do Congo. Exato. Porra, tipo, comparado com a Síria, né? Comparado com Cabul durante a invasão, sabe? Comparado com Dresden em 1945, tem poucas pessoas sendo mortas violentamente. Só que, tipo, aumentou 50%. Não, eu não consigo entender a perspectiva do jornalista, que é tipo assim, qual o número que tem que bater pra você poder se revoltar? Tem que bater 20? Tem que bater 15, 10? 10 eu já posso, entendeu? É tipo, se o homicídio está aumentando, a minha percepção de segurança está caindo rápido, eu vou ficar puto e vou pedir. Tipo, é igual no Brasil, o Brasil tem 50 mil homicídios por ano. E aí os caras ficam, não, mas o homicídio, na verdade, ele abaixou 1% do ano passado para esse. Então agora não tem mais 50 mil, tem 49.500. Mano, meu irmão, em crise 49.500 é gente demais sendo morta. Não, e tá ficando cada vez mais claro também, cara, que taxa de homicídio não é percepção de segurança, entendeu? Tipo, cada vez mais claro isso. Esse sempre, meio que, pessoas de políticas públicas, meio que a nível global, sempre trataram. Cara, a melhor forma da gente entender o quão seguro é um país é a taxa de homicídio. É bem lógico, tá ligado? Realmente, o número de pessoas que morrem assassinadas é um número de pessoas que, meio que mostra um pouco da tua chance de passar por isso também. Só que isso não capta nuance nenhuma de segurança cada vez pública. mais isso tem se provado menos verdade, né? Então, enfim, São Paulo é um estado que tem uma taxa de homicídio muito baixa pro Brasil. Sim. Mas a gente sabe por quê? Porque tem uma só facção que domina. Então, as guerras de tráfico que são responsáveis pela maioria dos homicídios, por exemplo, no Rio de Janeiro, fazem com que São Paulo, que não existem em São Paulo, fazem São Paulo parecer um lugar extremamente seguro, o que não é verdade. Não é o caso, né? Não, a gente já falou, cara, tem meio que 2 modulações do tipo de segurança e, de novo, taxa de homicídio não entende. Você tem lugares que são a violência muito espacialmente segregada, e aí geralmente é um lugar que tende a ter taxa de homicídio muito alta, e você tem lugares de violência esparsa, distribuída. Aí, de novo, exemplo magno, Estados Unidos, Chicago. Os caras chamam Chicago de Chirac. Entendeu? Chama lugar de, lugar violentíssimo. Mas é uma parte de Chicago. É uma parte lá, acho que é o sul de Chicago. Tem guerra de gangue pra caralho. Os caras trocando tiro, gangbanging, vendendo droga, etc. Resultado, taxa de homicídio de Chicago é muito maior do que em Nova York. Só que se você estiver no centro, né, na parte ali perto da universidade e tal, Chicago, é muito mais segura a tua percepção de segurança que Nova York. Dizem. Dizem, né? Enfim, eu nunca fui em nenhuma não. Eu nunca fui em nenhuma das duas cidades. Mas enfim, mas você tenderia a acreditar que Nova York é tipo 10 vezes mais seguro que Chicago. 15 vezes mais seguro que Chicago, se você olhar só a taxa de homicídio. Só que
A Não faz verdade sentido, não se real. você for um criminoso, de fato, a chance de você ser assassinado em Chicago, no Rio de Janeiro, é muito alta. É. Mas se você for um cidadão comum, Exato. a chance de você ser assassinado no São Paulo e no Rio talvez sejam iguais, cara. Exato. E exatamente, e as pessoas meio que tem modelos mentais pra entender que ela pode até ter o risco de ser morta, mas ela tem outros riscos que são muito mais prováveis e que já são muito ruins, entendeu? O risco de você ter uma arma apontada na sua cabeça, o risco de alguém invadir a sua casa, o risco de você perder seu celular, o risco de você tomar uma porrada na rua de graça, o risco de seu filho se viciar em droga. Não é só o risco de morrer, entendeu? Não é uma coisa robesiana. Exato. Mas Enfim. enfim, sobre o Cast. Essa matéria do New York Times ela explica bem, um resumo muito bom assim sobre quem ele é, por que ele ganhou essa eleição, o que a eleição significa para o público americano, né, que é o público que não é chileno. Então, na perspectiva, apesar de nós sermos brasileiros, com relação ao Chile, nós meio que somos americanos, entendeu? Sabe? In a way. Enfim. Ok. José Antônio Cais, um candidato conservador, foi eleito presidente do Chile no domingo. Uma forte guinada à direita em um país onde os eleitores estão cada vez mais preocupados com a segurança e a imigração ilegal. Então, essa pauta de imigração ilegal é algo que a gente vê muito na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, quase não se fala. Só em alguns poucos estados, né? Exato. Em alguns poucos estados. Paraná. Mas vou te falar, é uma preocupação que o Cast talvez produza no Brasil, porque o Chile era uma das rotas favoritas de influxo de venezuelano, né? Porque o Chile é um país rico, né? Rico e está inserido no contexto macro da região, né? De certa forma. Venezuela é meio Caribe, mas é meio antes também, então os caras estavam indo para lá. Para lá eles não vão mais. A partir da posse do Caixa. Talvez, né? Vamos ver. Improvável. Porque aquelas... Eu não sei, sabia? Vai dar uma fechada boa, né? O Caixa Será? A Meloni fechou alguma coisa? Sabe? Pois é. Mas enfim, já tava. Vocês vão ver mais pra frente, já tá dando bastante rebuliço. Né? Pois é. O Sr. Caixa, de 59 anos, pai de 9 filhos e com raízes ideológicas no catolicismo romano conservador e no neoliberalismo econômico. E no Chile, neoliberalismo tem uma conotação diferente do que na maioria da internet, né? Porque, tipo, na maioria da internet, todo mundo adora bater no neoliberalismo. Tipo, cara de esquerda, o neoliberalismo, cara de direita, o neoliberalismo. Não, no Chile, tipo, o neoliberalismo é uma coisa de direita e é bom, tipo, pros direitistas, sabe? E aí os esquerdistas só odeiam, sabe? Porque é toda a experiência do Chicago Boys, na época do Pinochet, que na verdade ele tentou adotar um modelo econômico bem liberal, pelos preceitos meio do Reagan e da Thatcher da época, talvez até mais acentuados. E os resultados no Chile foram de fato muito bons. Então, acabou que... Economicamente. Acabou que no resto do mundo, todo mundo odeia o neoliberalismo, mas no Chile eu diria que a direita gosta, sabe? Então vamos lá. Ele fez campanha com uma plataforma de tolerância zero ao crime, que lembrava a abordagem política do presidente Trump, prometendo deportar imigrantes indocumentados e construir uma barreira ao longo da extensa fronteira norte do Chile. E não é tão extensa. Quão extensa, né? O Chile é um país bastante estreito, né? Mas enfim, aqui tem um mapa do Chile, mas aí a grande parada é o seguinte... Será que é só no norte ou será que vai dar uma escorregadinha? A Bolívia aqui, também, entendeu? né? Então, por exemplo, vamos abrir o Google A Maps. fronteira com o Peru é curta, né? Agora, a fronteira com a Bolívia é larga. Mas, de novo, né? Não Mas sei. será que o problema dele é com o Peru ou será que é com a Bolívia? Cara. É Porque porque eu acho que é com a Bolívia. Fazer um muro nisso aqui tudo ia ser um muro imenso, né? já tem um muro aí, né? É um muro bem alto, inclusive. É um dos maiores muros do mundo. Que é o deserto do Atacama. Pô, e montanhas e Andes, o caralho. Aí é bem difícil de chegar, cara. As pessoas, dificilmente os caras estão passando pelo meio das montanhas, assim. Eu imagino que a galera venha pela estrada mesmo, né? Aí é bem difícil de atravessar. Pois é. Não sou nenhum general, não, né? Mas. Dizem, né? Que logisticamente é desafio. Atravessar desertos e montanhas não é fácil. Exato. Enfim. Com mais de 80% das urnas apuradas, o Caixa obteve mais de 58% dos votos, beleza. Uma vitória expressiva contra Janete Jara, candidato centro-esquerda e membro do Partido Comunista do Chile, que obteve cerca de 42%. E aí eu me pergunto, de novo, Joe Biden. Antum, bota o seu chapéu de jornalista do New York Times ou da Folha. Fedora. O Joe Biden foi de esquerda, centro-esquerda, centro-direita, direita. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Eu sou o jornalista do New York Times? Ou da centrista moderado, eu acho. Exato, né? Direita, quase. Sendo que o Joe Biden, tipo, se você olha objetivamente, ele claramente foi um presidente muito à esquerda, sabe? Não, se você olha pra ele, você não vai entender nada, né? Exato. Você olha Mas especificamente pro indivíduo Joe Biden, acho sabe, que você... porque... E aí,
eu até consigo imaginar o que o esquerdista médio responderia. Ele falaria, mas o que ele fez pro trabalhador? Tipo, meu irmão em Cristo, a esquerda não liga mais pro trabalhador há décadas já. Tipo, você tá com um modelo mental muito antigo. Se você acha que a esquerda liga pro trabalhador, doga. Lá em tipo, 66, 64? sabe? Mas não, o que o Biden fez? Ele permitiu milhões, alguns dizem mais de dezenas de milhões de imigrantes ilegais irem para os Estados Unidos. Então foi a maior invasão da fronteira americana de todos os tempos, basicamente. E em termos de política cultural, da guerra cultural, então questões como trans, LGBT, diversidade, etc. O Biden foi o presidente mais à esquerda da história Ele também. foi o Turbo Obama, cara. Foi o Turbo Obama. Foi exatamente... Quer dizer, o Joe Biden em si, coitado, é uma marionete, né? Um fantoche, tá? Um velho senil. Ele não governou, né, nada e tal. Você foi enganado, você defendeu o Joe Biden e tal, etc. Porque isso fica bem claro. Mas a administração dele foi um Obama, porra, na sexta marcha. Exato. Cara. E aí, esse truque de, não, centro-esquerda, na verdade, é a velha falácia do Mott and Bailey, sabe? Você conhece essa? Eu esqueci. E tem uma tradução já, né, cara? É tem a português? versão... Português é uma Que língua alguma de peão coisa do gancho, caralho. alguma... Porra, que isso? Que é o seguinte, na época dos normandos, essa era a estratégia militar mais avançada, né? Foi assim que eles conseguiram conquistar a Inglaterra, Nápoles, o caralho. Que era o seguinte, eles faziam um Mott e um Bailey. O que exatamente isso traduz em português, eu não sei. Mas a ideia é, você tem uma posição avançada, ofensiva, e você tem uma posição retraída, defensiva. Aí você fica, tipo, você ataca, avançado, aí quando as pessoas começam a perceber, pô, você está me atacando, eu vou te destruir, você recua para sua posição defensiva. Então é o seguinte, por como que a Janete Jara e o Joe Biden, etc., conseguem falar, não, na verdade, não é de esquerda. Então, é o seguinte, eles têm a posição avançada, que é atacar em quesitos culturais e quesitos migratórios, esse tipo de pauta mais profunda, assim, da esquerda. Aí você fala, pô, você é um bem de esquerda, sabe? Caraca, Joe Biden, eu achei que você seria moderado, você é bem de esquerda. Aí o Biden... Aí os defensores, né, os passadores de pano do Biden falam, não, mas veja bem, o Biden não está fazendo nada para o trabalhador. Só que, tipo... Mano, qual foi a última vez que alguém de esquerda fez alguma coisa pelo trabalhador nos Estados Unidos, sabe? Tipo, era arguably Lyndon Johnson. Talvez como é que é o nome do cara da década de 70 que plantava amendoim? Jimmy Carter, sabe? Jimmy Carter. Porque o Clinton também tava cagando solenemente, assim. Então, de novo, é isso, sabe? Será que a Janete Jara realmente é centro-esquerda? Cara, não conheço o suficiente de política chilena, mas eu tenho um fortíssimo pé atrás com relação a isso. Tem um viés muito grande. No Chile acaba funcionando mal, né? Mas geralmente você pode apontar mais facilmente que o cara é extremo se ele não vem na política institucional. Sim. Então, tipo, Milley, fenômeno outsider, Bolsonaro, fenômeno outsider, Trump, fenômeno outsider. Você fala, não, isso tá muito longe do nosso paradigma político, do establishment e tal, do que é tradicional no nosso político. Esse cara é extremista. Só que no caso do Caixa, não funciona. Porque o Caixa é tipo parlamentar de longa data. Ele é um cara envolvido na política chilena, porra, décadas, entendeu? Há 40 anos. Ele chegou a ser vereador, foi deputado várias vezes. Não, Já é a terceira vez que ele tenta ser presidente da República. É uma trajetória extremamente tradicional. Então, tipo, é meio que não funciona tão bem. Enquanto que a Janete Jara, apesar de ser, né, individualmente, personalissimamente, eu apostaria pela escolha de partido, uma pessoa muito mais radical, né? Mas ela está inserida no governo, então ela, os freios e contrapesos, ela é uma pessoa ponderada, etc. Mas eu não caio mais nessa, né? 2025, cara. 2025 tá velhão esse truque já, entendeu? Mas vamos lá. A eleição de Caixa representa uma clara reversão da administração de esquerda do atual presidente Gabriel Boric e alinha o Chile com outras nações da região, incluindo a Argentina e Bolívia, que recentemente se inclinaram para a direita. E aí você vê esse mapa aqui, que é o seguinte, como que, cara, em 2023... o continente estava assim, então vermelho se representa a esquerda, né, e azul representa a direita. Então o continente inteiro da América tomado pelo comunismo. Brincadeira. É porque é engraçado, né, botar os Estados Unidos vermelho, sabe? Não, Mas é porque o Joe Biden era a esquerda mesmo, É sabe? foda, cara, porque sempre que fala assim, de onda rosa, cara, eu me sinto o Olavo de Carvalho, né? Falando sobre o Foro de São Paulo, etc. Mas não dá pra negar que tem um certo nível de coordenação entre as esquerdas latino-americanas, eu não sei até que... Até que ponto latino... Exato, até que quão fundo vai, quão escondido é isso, né? Se não tá... Na verdade, o continente inteiro não tá sendo... Tem matrizes econômicas que são em algum nível semelhante, então também estão sendo conduzidas pelas mesmas forças, assim, globais, né? Então, tipo, são economias exportadoras, tem muito agro, etc e tal, e como isso acaba movimentando também os países. Tem questões parecidas, formações históricos, sociais parecidas também, enfim. A questão é que
mudou, né? Algo claramente mudou. Exato, aí você vê aqui. Então, os Estados Unidos virou pra direita. Caraca, até Porto Rico tava... Porto Rico não, até a República Dominicana tava de esquerda. E aí El Salvador... Enfim, El Salvador é um dos países de direita, né? Isso aí. Mudou esse país aqui em cima, não me lembro qual foi, o Panamá. Aí na América do Sul, que é mais relevante. Equador, Guatemala. Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina. Sim. E agora o Chile também, né? Os jovens estão falando que o Império Inca vai ser recriado, sabia? É? Não, tô brincando. Que bom. Porque o Império Inca era uma merda. Enfim, cara, interessante, né? Será? Ano que vem, o maior país da região vai ter eleição. Será? Será que vai ficar azulzinho também? Não vai? Pra galera que gosta de, enfim, é mais da teoria da... Não da teoria que as pessoas mais, né, gosta mais de coisa um pouco mais extravagante, assim. Eu diria que essa coordenação das esquerdas latino-americanas, ela é orientada basicamente num... É um elo contrabando venezuelano, inteligência cubana. E quando os outros países acabam caindo pra esquerda, eles meio que começam a jogar dinheiro nesse cesto também, aí meio que tem um efeito multiplicativo. Cara, se tiver se essa teoria é verdadeira, tem alguns indícios que isso é real, se você desarticula a Venezuela, meio que morre, né? O governo cubano também vai morrer, e etc. Sim. E aí não vai ter mais esse tipo de articulação de Vai ter a backstage. Colômbia também, né? Que se eu não me engano vai ter uma eleição em breve. Vamos perguntar quando é a eleição na Colômbia. Quando é a próxima eleição na Colômbia? Não é possível. Como é que você conseguiu pesquisar isso sem Cara, teclar, pessoa? Bizarro, né? Aquavoice.com, pessoal. O melhor serviço de transcrição do mundo inteiro. Não percam essa oportunidade maravilhosa. Nós digitamos por 150 anos. Chegou o momento de falar. Então, cara, baixa o Aquavoice, é um programa que fica instalado no seu computador. Aí você aperta um botão, tudo que você falar vira texto. E a ideia ele é rápido e preciso o suficiente para você poder trabalhar com ele. Então você pode mandar e-mail, pode redigir seus textos, pode promptar IA, você pode tomar suas notas, você pode literalmente programar. Então tudo que você faz com os seus dedos agora se tornaram obsoletos, a não ser por um, que é o que precisa apertar o botão para ligar o Aquavoice. Então, cara, aproveita essa oportunidade, tá? Então entre no site aquavoice.com e coloquem o código NC3 meses para ter 3 meses grátis do modelo mais avançado. De novo, a gente já falou, cara, jornalistas, médicos, programadores, Ganhadores do Prêmio Nobel. todo mundo, todos os nossos amigos que são extremamente bem-sucedidos Sim. estão usando o Aquavoice. Então, cara, se você ficar por fora dessa, mano... Cara, você merece, entendeu? Presente de Natal aí, cara. Você entrar na liga dos cachorros grandes, entendeu? Exatamente. Estão usando a Aquavoice. Então, NC3 meses e aquavoice.com, não percam essa oportunidade. E 2026 na Colômbia também, né? E o Gustavo Petro, que é um tremendo retardado, Isso aí é dos piores do mundo. ele é impopular, né? Até onde eu sei. Sim, ele, cara, tá tudo um governo bem... Vou perguntar mais coisa. O Gustavo Petro é popular ou impopular? A Colômbia lá estão dando tiro, né, nos políticos de oposição, então isso aí é sempre difícil de prever as coisas. Exato, considerado amplamente impopular, né? Então, aprovação de 27 versus desaprovação quase 70. Uf! Ou seja, tem uma chance muito grande da Colômbia virar pra direita. E aí, cara, a Venezuela depende do Trump e tal. E aí, caraca, moleque, vai faltar só o Brasil, né? O Brasil aqui é o... E o Uruguai, né? Uruguai, o México é uma situação interessante também. Porque o México, ele meio que não é uma democracia também, né? É uma situação muito esquisita, sabe? Então ele não tem essas viradas e tal, sabe? É uma coisa mais oligárquica, muito influenciada pelos Estados Unidos também, mas por vias não óbvias e tal. Então, enfim, desconsiderando o México, que também é um país importantíssimo, cara, da América Latina só vai faltar o Brasil dos países grandes de esquerda. E de novo, né? A gente tá especulando muito sobre o que pode acontecer em 2026 e não tá tão claro ainda que o Lula vai cair. Mas definitivamente o vento tá soprando nesse sentido, né? Uma coisa que você fala também, cara, o Trump em 2025 deu uma virada de chave importante de política externa americana, né? Que ele cortou o USAID. E aí não dá nem o próprio governo do Trump sabe as consequências, implicações disso. Implicações de primeira ordem, até não sabe até onde esse dinheiro estava indo. Provavelmente ele estava indo em grande medida para a América Latina também, favorecendo, se eu tivesse que apostar, um campo político. Eu não vou falar qual é. Era a esquerda. Sim. Pois é, mas vamos lá. Então é isso, né? Representa uma clara reversão da administração e é um alinhamento com os ventos que estão soprando na América Latina. No Chile, a mudança foi amplamente atribuída a um viés anti-governo, o que é uma coisa tão retardada, sabe? O que é isso? O que é viés antigoverno? Sabe? Porque quando o Boric foi eleito, ninguém tava falando, não, foi um viés anti o incumbente e tal. E foi, né? E foi. Agora, quando o Boric foi eleito, era tipo, caralho, chegou a nova era,
agora todo mundo vai ser feliz, chegou, The Land of Milk and Honey, o Chile vai se transformar liderado pelo Boric, um homem jovem, caralho, maravilhoso, tesudo, porra, vai todo um migragem de tesão na população, vão ficar, ai, caralho, o chileno não vai conseguir parar de transar, sabe? Tipo, essa é a narrativa quando o Boric ganhou, essa era a narrativa quando o Obama ganhou, quando o Lula ganhou. Quem mais foi eleito numa vibe meio... Sexy, assim? Ser de esquerda é sexy? É. Meio tipo, caralho, euforia, sabe? Não dá, né? Alberto Fernandes, não, isso não. É. Não, mas acho que esse, assim. É o Boric, cara. Figura engraçada, figura engraçada, cara. Porque em 2019 não, acho que foi 2019. Não foi antes, cara. O Chile teve uma sequência de manifestações muito grande, pedindo mais welfare no geral. Era universitário, classes populares, etc. Eu tava no Chile em uma dessas manifestações, aí a galera andava de skate. Lá? Tava manifestando? Não. Tava representando o Ciro Gomes. Né? tava a ala pedetista. Bate o timing, tá? Foi nessa época. Mas eu tava lá passeando e aí estavam tendo essas manifestações, etc. O Chile parou e o caralho. O Chile, cara, tem um estado de bem-estar social bem mais restrito do que você esperaria num país latino-americano. Assim. Aposentadoria privada. Privada, não é gorda. Educação, você paga, mesma pública, etc. Então os caras estavam reivindicando justamente principalmente essas duas coisas. Aí o Brasil também teve, né? Enfim, muita manifestação nesse sentido. Só que lá acabou encaminhando para a eleição do Boric, que era um cara millennialzão, gosta de rock, líder universitário. Gosta de Taylor Swift. Cara, enfim, as coisas que políticos fazem desesperados por atenção, né? Mas sim, mano, o Boric se revelou um Swifter aí. Esperando, né? Torcendo um pouco pra militância aí. Feio, dos né? jovens, né? O Cast, que é ultracatólico, deve ter, mano, ficado tão bolado com essa porra. Porque isso é meio ridículo, né? Vamos ser sinceros. Tu é um marmanjo de 40 anos barbudo, tá ligado? Nem parece estar feliz, de verdade. Tipo, postando uma foto com um negócio da Taylor Swift como santa, tipo, cara, pelo amor de Deus. Cara, a política mudou, né? Agora o tipo de... Como é que você faz militância agora, sabe? Você tem que apelar pra K-pop, Taylor Swift, até o Lula faz isso. Né? Questão de tempo até o Lula Swifter também. Mas aí, enfim. Vai ser hilário. Tá aí o cara menos convincentemente Swift do universo. Na verdade, eu gosto muito de Taylor Swift. Minha música favorita é Shake It Off. Me lembra do forró. O Lula gostaria de Shake It Off. Na verdade, eu gosto muito de Charlie XX. Entendeu? Vai falar de tipo de merda. Aguarde, vai acontecer muito em breve. E aí o Boric era meio que esse cara sexy, novo, etc. Aí ele tinha grandes sonhos, grandes propósitos de reformar a República Chilena. E aí é interessante também falar, cara, o Chile não passou por um processo de despinochetização. Né? Então o Pinochet ele meio que só falou, vou ficar de olho aí até eu morrer, tá? E só não fala em voz alta, gosta de mim, mas pode gostar. Exato. E aí, literalmente, quando o Pinochet saiu, primeiro, teve um referendo que, se você for no Chile e for em algum museu, você vai ser bombardeado com as histórias desse referendo, né? Você viu isso, né? Adivinha o que eu fui ver lá, pessoa? Pois é. E aí, cara, teve um referendo sobre se o Pinochet deveria ou não poder concorrer à presidência. Acabou que o lado não ganhou. O Caixe é o primeiro cara que votou sim a ser eleito presidente da República no Chile. Então, pra você ver como ele é um cara mais à direita. Todo mundo tá dizendo que ele é o cara mais à direita desde o Pinochet, o que provavelmente é verdade. É verdade. Mas enfim, o Pinochet, beleza, ele perdeu o referendo, então não iria poder ser o presidente democraticamente eleito do Chile. Foi uma manobra meio Getúlio Vargas, assim. Mas ele continuou chefe das Forças Armadas até a morte dele. E ele tinha uma cadeira perpétua no Senado chileno também. Então ele só nunca saiu da política até ele morrer. Sim. Aí ele, se eu não me engano, alguma viagem internacional, ele é meio que preso. Eu não sei se foi na Espanha. Acho que na Espanha. E aí depois ele vai pra Inglaterra, porque a Margaret Thatcher gostava dele. E aí ele pode tratar, tipo, as enfermidades dele e ele morre lá. Mas o Chile nunca foi despinochetizado e o Pinochet é popular no Chile, tá? Tipo, popular. É meio tabu, mas tipo, você não vai ter dificuldade de achar. É tabu. É igual falar que você gosta de pena de morte no Brasil. É tipo, se você tiver na Folha, talvez as pessoas fiquem, ai meu Deus, ele gosta de pena de morte. Mas na população mais amplamente, o Chile é razoavelmente popular. Sim. O Pinochet deve ter de 40% de aprovação positiva, assim. O roteiro turista não vai ver nada falando bem do Pinochet, óbvio, né? Enfim, óbvio. Mas você acha com facilidade memorabilia pinochetista, camisa de helicóptero, camisa generalíssimo Pinochet, whatever. Tem uma foto aqui, né? Tem o Chudzão aí, o Chudzão chileno, cara. Exato. Se esse cara fosse brasileiro, seria fã do Impera, mano. Talvez ele seja fã do Impera. Mas, enfim, o Chudzão chileno, enfim.
E aí meio que era um tabuzão você defender o Pinochet pelos crimes contra a humanidade, né, direitos humanos, etc. A direita chilena fez um ensaio. O Pinochet, que de fato era um ditador brutal, né? Tipo, tem algumas pessoas que gostam de passar pano pra ditadura brasileira, falando, não mataram tanta gente e tal. Mataram bastante gente, desapareceram bastante gente, mas o Pinochet foi muito mais. Matou em geral, milhares, né? Estima o número de mortes desaparecidos na ditadura chilena na ordem de perto de 10 mil. Só quem supera na América Latina é o Videla, que era argentino, que chega na casa dos 20 mil. Então o Pinochet realmente era um ditador muito mais sanguinário do que no Brasil e tal. Então, só pra galera também saber, né? Porque eu acho que vai ter uns jovens aí que vão ficar, Pinochet é based, e não sabem, tipo... É o que você tá falando, né? Não, tem aquele massacre lá no... Estádio Monumental, é isso? Acho Monumental de Chile e tal. Que só juntou, tipo, centenas de pessoas e abriu fogo. Fuzilou ela. Enfim, tem também as famosas anedotas aí do helicóptero e tal, né? Os caras iam dar um passeio de helicóptero, jogavam no meio do mar, jogavam no vulcão. Essa do vulcão eu acho que é meio... Parece um pouco exagerado. Meio Looney Tunes execução, mas... enfim, ele fez todo esse tipo de coisa, mas a verdade é que o Chile meio que nunca reviu de verdade isso, então... Você nunca realmente apagou o legado do Pinochet, mas ficou pouco educado, ficou meio tabu você falar sobre isso. Direita chilena tentou ensaiar uma despinochetização, mas o Castro foi eleito agora, né? Exato, ele não dá pra falar que ele é um cara que não gosta do Pinochet, realmente. Pois é, então ele já falou várias vezes que ele fez campanha, na verdade, pelo sim, na época... do Pinochet. O mentor político dele era... Tudo do Castro é envolvido. O pai do Castro trabalhou pro Pinochet. O irmão do Castro foi ministro. O irmão do Castro trabalhou pro Pinochet. O mentor político dele era um cara da direita chilena pinochetista. Que foi assassinado por militantes de esquerda nos anos 90. Pois é, enfim. Então, é isso. O Sr. Castro, cuja carreira política anterior foi definida por um foco... E aí a carreira política dele mais recente é o seguinte. Valores católicos conservadores, como oposição ao aborto... Ele é um cara com 9 filhos, né? Então você consegue imaginar, bem religioso. Evitou em grande parte mencionar essas questões durante sua candidatura presidencial nesse ano. A terceira. Eu acho isso um acerto. Eu acho aborto um trap, sabe? Eu considero aborto uma coisa horrível que não deveria ser feita, deveria ser criminalizado. Mas eu acho que você trazer isso pra centro da sua política é a armadilha total, assim, total. Pô, era uma eleição entregue pra uma pauta, cara. As pessoas querem ordem e segurança, entendeu? Lei e ordem. Campanha de lei e ordem. Se você ficar misturando um bando de coisa, não tem delta positivo politicamente. Eu tenho a mesma posição que você. Mas as pessoas queriam a porra da candidatura de lei e ordem. Você tem que entregar a candidatura de lei e ordem. Ninguém vai falar que o Castro não é contra o aborto, né? Com 9 filhos, e mais ainda, 9 irmãos, né? Pois é. Então, em vez disso, ele denunciou o aumento de 50% no número de vítimas de homicídio em 2024, em comparação com 2018, atribuído principalmente à penetração de redes criminosas internacionais no país. Essa ênfase encontrou eco entre os chilenos, já que quase 2/3 dos entrevistados agora consideram crime sua principal preocupação, o dobro da média global, segundo uma pesquisa recente do Ipsos. Comparar o Chile com o global é meio retardado, o Chile é um país da América Latina. Eu imagino que na China ninguém se preocupe com crime, sabe? Ou na Índia, né? Ou em boa parte da Europa também, que é bem mais seguro, enfim. A segunda maior preocupação, segundo as pesquisas, é o controle da imigração. Outra questão que o Sr. Castro prometeu combater com rigor. Mais de 300 mil imigrantes indocumentados vivem no país. Qual é a população do Chile? Eu não sei de cor. Também não sei. Qual é a população do Chile? Merda. Qual é a população do Chile? Eu apertei o enter rápido demais. 20 milhões. Então, cara, 300 mil seria equivalente a ter 3 milhões de imigrantes documentados no Brasil, né? É bastante gente. Porra, pelo amor de Deus. É bastante gente. E o Chile, ao que parece, também é um lugar que dá algumas salvaguardas fundamentais pra esses caras, né? Então, não é, eles estão aí largados, né? Eles estão gerando custo também. E eles acabam trazendo também, cara, os seus custos. A gente já falou, esse debate mais do que batido já essa altura do campeonato na Europa, mas esses caras trazem hábitos da sociedade deles e, no caso da diáspora venezuelana, trazem crime também, né? Então, porra, o mesmo problema que estava cometendo nos Estados Unidos por lá, deve estar cometendo o Chile por aqui também. E, de novo, cara, muito do problema de segurança pública na América Latina está relacionado à rota do tráfico. Sim. Né? Então, se você é caminho da cocaína, onde tem cocaína tem violência. O Chile é mais ou menos, né? Então, o Chile é um país que não precisava ser acometido dessa porra, porque não é caminho, cara. Não Exato. precisava ser. Quer dizer, tipo assim, tá aberto ali pro Pacífico e tal, deve rolar, né? Mas por que você já não manda direto da Colômbia, né? Ou do Peru? O do Peru, entendeu? Tipo, o Chile e a Argentina, de certa forma, eles tinham melhores índices de segurança, porque eles estavam um pouco à parte do tráfico internacional de coca.
O Brasil é grande, não é andino, beleza, mas o Brasil é Pro Atlântico. Pô, é né? um gigante abraçando o Atlântico, né? Então, caralho, todas as rotas internacionais que você pode imaginar, o Brasil, ó. E o Brasil também, a autoridade portuária também, ela é um pouco negligente. Enfim, aí o Brasil acaba entrando também no contexto macro, assim, da rota de droga. Mas Chile, Argentina e Uruguai eram países que estavam privilegiados por estar um pouco fora, então... Não é, pra eles, violência ali, associada a tráfico de droga não é um given, né? Não é uma coisa... Cara, tem que viver com essa porra, você tá inserido nesse contexto. Vamos aí. ser sinceros, não deveria ser pra ninguém, né? Sim, é verdade. Eu concordo com você. Mas pra eles não tem nem porquê tá vendo, não faz nem muito sentido, sabe? Então é natural também que o chileno, porra, esteja um pouco mais revoltado. Acho que nem dá pra cultivar coca na Chile, cara. Não, acho que dá. Eu Eu cheguei acho- a mascar coca. Mascar no Chile. coca lá, então beleza. É porque pode ser importado também, mas É. eu acho que não sei se tem plantação de coca em massa no Chile e tal. É. Enfim. Enfim, então, no mês passado, o Sr. Kais alertou os imigrantes que tinham 111 dias para se autodeportarem antes dele assumir o cargo, ou seriam deportados assim que ele tomasse posse, em março do ano seguinte. Caso se autodeportassem, disse ele, poderiam levar seus pertences consigo, em vez de serem detidos e expulsos. Seus alertas geraram tensões na fronteira do Chile, com alguns migrantes tentando cruzar para o Peru e José Herri, presidente do Peru, decretando estado de emergência na região fronteiriça com o Chile. Então, linguagem dura, né? Mas é aquilo. Cão que ladra, não morde. Então, eu quero ver alguém morder a parada da imigração, né? Até agora ninguém... O Trump tá sendo retardadamente duro, tá sendo duro de uma forma retardada. Ele tinha coisas mais sutis pra fazer pra realmente expulsar as pessoas. Mas tá tendo resultado, né? Tá tendo resultado, mas, por exemplo, a Giorgia Meloni falou muito, não fez porra nenhuma. Quem mais? Pior que só a Giorgia Meloni, né, que foi eleita, tava na posição. Porque o Orbán meio que Não, sempre teve lá, então nunca nem teve o problema de imigrante. Boris Johnson, né, também. O cara que Boris falou pra Johnson caralho. falou e fez o inverso. né? Sim. Piorou também qualitativamente a imigração. Pois é. Mas, cara, enfim, vamos lá. O senhor Sepúlveda disse que espera que o governo Caixa restabelecesse as relações de amizade do Chile com países como os Estados Unidos, Israel ou Argentina, cujo líder de direita, o senhor Boric, havia criticado. Também propôs um corte de 6 bilhões de dólares nos gastos do governo, que pro Chile é muito dinheiro. Pro Brasil, 6 bilhões já é bastante, tá? Mas pro Chile, que é um décimo do nosso tamanho. Dá bilhão? Dá Obviamente dá bilhão. Dá bilhão. Dá muitos bilhões, né? Isso seria o equivalente ao Brasil cortar 300 bilhões de reais em gasto, mais ou menos, sabe? Enfim. E é isso. Aqui no final tem a parte do Caixa falando do Pinochet. Então, ele expressou admiração pelo general Pinochet, que governou o país por quase 2 décadas, a partir do início dos anos 70. Embora o Sr. Caixa tenha condenado as violações de direitos humanos, pelo menos o New York Times teve a decência de falar isso, né? Diferente da Folha. Ele elogiou as conquistas econômicas do regime e certa vez afirmou que, se Pinochet estivesse vivo hoje, votaria nele. O que é uma quotation meio filha da puta, tá? Não, tem que inserir o contexto aí. O jornalista, nesse caso aí, o jornalista perguntou, pô, se o Pinochet estivesse vivo, ele votaria em você ou na Jara? Aí, pô, ele falou, em mim, né, cara? Porra. Sabe? Né? Sei Eu lá. sou de entendeu? direita, né? Né? Porque minha família Pinochet era trabalhou... de direita também. Ele era amigo da minha família, né, cara? Ia votar em mim, entendeu? Aí o jornalista... Enfim. Exato. Então, não é o caso que o Caixa estava falando. Se o Pinochet estivesse vivo, ele votaria em mim. Eu sou o Pinochet revivido, o legado do generalíssimo. Não, nunca foi isso. Mas, enfim. E aí, de novo, cara, o que eu falei, esse negócio de gostar do Pinochet é uma coisa que nunca sumiu do Chile. Ficou impolite, ficou, porra, indecoroso, ficou feio por muito tempo. Agora, de novo, ainda tá com mais nuance ainda, né? Tá querendo chegar no mainstream. É porque o Caixa não vai cair nessa de falar abertamente. Mas, porra, você tem dúvida que... Pois é. E aí, enfim, na matéria da Folha, a Silvia Colombo traz a ideia de que, na verdade, o Caixa não vai ser nem um Bolsonaro, nem um Milei. E aí dá pra resumir a matéria dela com a ideia de que, cara, na verdade, tanto o Bolsonaro quanto o Milei, eles eram de fora do governo. O Caixa é um cara que já tá no governo há muito tempo. E aí tá aqui, Caixa dificilmente governará sozinho, terá que compor com a direita tradicional da coalizão do Chile Vamos, que dispõe dos quadros técnicos da experiência administrativa dos governos Pinheira, que impõe moderação. E eu tenho minhas dúvidas também, sabia? Que é o seguinte, beleza, pode impor moderação, mas, cara, a vitória dele foi tão retumbante. Essa foto é sacanagem. Mas tão retumbante. Cara, tá bem maneiro. Eu sou um grande fã de montanhas, tá ligado? E essa foto tá bem legal. Eu gostaria de ter uma foto assim. Você tem que ser com outro fundo, né? Essa paisagem aí não é Pois muito brasileira, né? Infelizmente. Mas enfim, a parada que eu acho é tipo, ele não vai ser igual o Bolsonaro ou o Milei. Será que não? Sabe?
Porque ser um outsider. O que eu penso é, ser um outsider só atrapalhou o Bolsonaro e o Milei. Isso não ajudou em nada. Tipo, se você fosse um cara radical, mas somehow, some way, insider, caraca, isso pode ser até melhor, entendeu? Porque você já vai chegar sabendo como o governo funciona, sabendo quais são. Sabe, tipo, os pontos-chave tácitos que ninguém fala, mas. Conhecendo gente, né? Tendo Conhecendo legitimidade, gente, tendo legitimidade. Então, de novo, pode ser que o Caixa seja igual o Boris Johnson ou a Giorgia Meloni, seja um governo meio merda. Pode ser, sempre pode ser. Mas, igual o Bolsonaro foi, sendo que o Bolsonaro, ele era um outsider, entendeu? Mas essa ideia de que, só porque ele já foi político quer dizer que ele vai ser diferente do Milei, cara, talvez, se você for uma dessas pessoas que acha que mídia é tudo, talvez seja. Mas mesmo assim, cara, eu sinto que, do que a gente viu de manifestações do Caixa, ele nem parecia um cara super tipo, não, temos que ser moderado. Ele não pareceu meio que, sei lá, ele não parecia ter esse ímpeto moderador. Ele era o cara de direita, ele era o cara mais de direita da eleição. Tinha o outro cara com o sobrenome alemão, o Kaiser, que ele era bem radical também, mas ele era mais libertário, ele era mais tipo Milei. E os problemas do Chile e os problemas da Argentina não tem nada a ver. A Argentina é um país economicamente, oposto ao Chile, sabe? A Argentina é tipo o país menos neoliberal do mundo e o Chile é tipo o país mais neoliberal do mundo. Então faz sentido que um cara mileísta não ganharia no Chile, entendeu? Os problemas do Chile eram violência e imigração, e o cara mais à direita em violência e imigração era o Caixa, ganhou vitória retumbante, pô. Sim, o sistema democrático em algum nível ele funciona, né? Tem algum grau de funcionalidade, senão ele já teria sido superado. Então, o povo queria claramente um cara pra pensar em segurança pública, o cara ofereceu a plataforma de segurança pública e ele ganhou, né? Pontos aí pra democracia. Mas, de novo, essa colunista ela deu a entender que, caralho, a democracia chilena é um elemento estabilizador, desradicalizante, brutal. Eu nem acho que a plataforma do Caixa é radical, em primeiro lugar, então não acho que, nossa, o sistema vai operar para mitigar os esforços do Caixa, etc. Para mim não tá claro também necessariamente como isso funciona. No final da matéria tem essa parte aqui, né? Vamos lá. A vitória de Caixa indica, portanto, um fortalecimento de uma direita mais assertiva e ideologizada, mas não necessariamente a ruptura da democracia chilena. Tipo, cara, por que você tá falando disso? Ninguém né? tá falando dessa Ninguém porra. tá falando dessa porra, ninguém. O sistema político, o Congresso, o Judiciário e o eleitorado vêm funcionando como freios eficazes. O eleitorado elegeu o Caixa, né? Maciçamente, enfim. Se Caixa romper esse pacto, que também não vi nenhum sinal. Ninguém tá falando dessa porra, cara. O Chile pode entrar em terreno desconhecido. Na verdade, seria conhecido, né? Pelo próprio Caixa, família dele. Se respeitar a Constituição e as instituições, poderá acabar fazendo um governo não muito distinto dos de Boric, Pinheiro ou Bachelet. Ou seja, ela tá cagando na cabeça dele, né? Vai fazer um governo de merda. Tá fazendo a mesma merda e tal. E é chato isso, né? Tipo, você tem 3 governos, assim, aquém, né? Meio qualquer porra. Fala, não, Sim. pô, se você seguir as regras, cara, você também vai poder fazer um governo qualquer porra. Então, eu não acho que essa dicotomia existe. Eu acho que você pode seguir as regras, você pode fazer um governo bom, entendeu? Exatamente. Não é uma falsa dicotomia aí. Ninguém tá falando em ditadura. Você é louca, provavelmente, enfim. Mas ainda, cara, eu acho que, especialmente o Brasil, cara, quando cobra, classe jornalística, artística brasileira, quando fala de Chile, vem com essa carga histórica muito pesada, né? Salvador Allende, Garcia Lorca, tragédia, Pinochet, vilão, etc. Neoliberalismo. É tipo o caso Pablo Neruda. Caralho, eu fui na casa do Neruda no Chile. Grande museu, inclusive. Mas vem com toda essa carga, o Chile é tipo o caso perfeito, né? Da história perfeita. O caso argentino é meio wonky, né? Porque a ditadura é muito retardada, a ditadura é agredida pelo Ocidente, a deposição é da segunda mulher do Perón, né? Nem a Evita, é um governo meio merda e tal. É menor, é mais... E não tem uma figura, tipo, o... Videla não é... O Videla não é Pinochet. Não é tão mediano. Exato, fracassou, né? Só um projeto muito fracassado mesmo e ultra violento, assim. A ditadura argentina só é uma merda. A do Chile também tem que ser condenada, etc. Mas, porra... Teve algum insucesso econômico. Né? Exato. Acho que isso é inegável. E teve uma transição mais pacífica de volta ao poder, né? Meio que... Enfim. E aí vem com essa carga muito pesada. É chato isso, entendeu? Chato, cara. É muito chato. E você vê, cara, no próprio... Tiodzão chileno. No próprio Chile, cara, todos os candidatos imediatamente ligaram pra ele, falaram, pô, Caixa, parabéns pela sua vitória, sei lá o quê. Tanto o Boric ligou, falou com ele, porque o Boric tinha derrotado ele na última eleição. A própria Jara ligou pra ele. Então, tipo, sabe, o tipo de coisa que o Caixa tava falando, temos muitas diferenças, mas ela é um ser humano, ela teve um grande desafio, enfrentou seu jeito e reconhece sua coragem, sabe? Então,
meio que no Chile, por exemplo, o que a Hara falou? A democracia falou alto e claro. Acabei de falar com o presidente eleito, José Antônio Cás, para desejar-lhe sucesso para o bem do Chile, sabe? Então é tipo, os brasileiros estão mais sentidos com isso do que os próprios chilenos, aparentemente, sabe? Esses fantasmas no armário, né? Sei lá, talvez se você entrar num jornal chileno, você também veja essa repetição exausta do tema, sabe? Mas o que eu acho que vai ser interessante do Caixa é, de novo, é o cara que tá vindo de dentro do sistema. Então, pô, a gente cobriu muito Milei, né? Esse ano, porra, o que eu li sobre a Argentina esse ano, o que a gente falou sobre a Argentina esse ano. O Milei tem uma briga em duas frentes, né? Tem a briga econômica, propriamente a pauta central do governo dele, até a do governabilidade, que, puta, talvez seja até mais difícil, entendeu? Que é fincar raízes dentro do sistema político argentino. Cara, é muito difícil, entendeu? Muito difícil. Ele agora tá dando sinais e tal, parece que tá pintando um cenário majoritário, etc. Mas, porra, é difícil, cara. Agora, no Chile já vem com esse given, né? Tem um campo da direita organizado, institucional, bem fundamentado, tem legado de outros governos, etc. E os caras vão fazer um trabalho. A briga pela governabilidade e sobre criar raízes no Brasil, por exemplo, criar governabilidade no Brasil, caso brasileiro, pô, Bolsonaro, tremendo fracasso, né? Nunca conseguiu realmente penetrar assim, enfim, na parte mais profunda assim, da política brasileira. Aquela assim, puta, da cidade, do vereador, nunca chegou nem perto. Eu diria que até em Brasília também não chegou perto, não conseguiu implementar a agenda dele em nada, ele só ficou tomando volta o tempo inteiro. Tem baixa lealdade, tem pouco quadro técnico, tipo, passou muito longe, só o caso brasileiro é um fracasso retumbante. Lá na Argentina, pelo menos, tinha um grupo técnico muito bom perto do Milei. E o Milei, ele é mais inteligente que o Bolsonaro, né? Deve ter o quê? Uns 30 pontos de QI em cima do Miso. Será? Cara, talvez. Bolsonaro acho que tem um 100zão, vai. Não sei. O Milei talvez tenha 130. Não, o Milei é muito inteligente, assim, um cara acima da média. Talvez ele tenha uns 130, 120, enfim. Mas ele, desde o início, também tinha uma vanguarda ali de ideias, porra, muito mais arrojadas. Stuzenegger, o Capo, Lupo, sei lá, ministro da Fazenda dele e tal. Tem uns caras muito bons envolvidos, mas não tinha partido direito, agora tá criando partido. Aí no Chile você vê, já avançou tudo. Então é isso, vai ser bem interessante ver como que um cara que é tipo dessa nova direita, mas já institucional, então já tinha um partido, sabe? Vai ser interessante ver isso para poder fazer justamente o contraste com como tá sendo a experiência difícil do Milei de criar um partido para conseguir governar. Porque é isso, né? Você ganhar a eleição, você não necessariamente consegue governar. Governar é uma parada extremamente difícil, né? Pois é. E pros chuds católicos que assistem o canal, pô, essa é a direita das antigas da América Latina, tá? Então, é a direita católica, o caralho, pré-mudança de interesses das paróquias católicas ao longo dos anos 60. Não vou entrar no mérito. Mas isso é muito mais forte na América Latina. Então, porra, a vice do Milei, que ele brigou, era uma mulher desse tipo assim também. Ultraconservadora, católica, não sei o quê. Muitos filhos. Caixa é um aceno também para uma direita antiga, retrô, bem retrô na América Latina. É interessante ver aqui que vai sair. Pois é, mas cara, vamos acompanhar o governo do Caixa, né? Tomara que ele realmente seja enérgico na parada do crime, porque até agora, mano, o Bukele, inaugurou. Gold. Sabe? E tá todo mundo falando, eu vou tentar ser o Bukele. Até agora, mano, só tem um. Eu quero ver o segundo. Quero buquelinhos por toda a América. Eu quero buquelinhos por toda a América, por todo mundo, entendeu? Eu quero, buquelis all around, assim. Então, vamos ver se o Caixa vai ser o... Será que ele vai ser o primeiro Bukele fora de El Salvador? Talvez, entendeu? O problema lá no Chile é menor, mas se ele der jeito, eu acho que dá pra chamar ele de buquelinho. Pois era um governo ocupado por platonistas. Pois é. Mas enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o Novos Clássicos Show de hoje. Entre no site aquavoice.com e coloquem o código NC3 meses para ter 3 meses de grátis no modelo mais avançado. Fora isso, entre no nosso site www.novosclasses.com.br, tem conteúdo extra gratuito e pago para apoiar o nosso trabalho. E nos sigam no Twitter. Meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Obrigado. Valeu.